Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. O Seba aí hoje está aqui no lugar do Kaká, vai mostrar para a gente a capa. Eu já percebi aí no chat que tem um certo incômodo com a chamada da capa, a falta de transparência, mas a gente está aqui justamente para discutir esse complexo cenário da Venezuela, aqui partindo do princípio também, assim, tentar escapar de um certo fla-flu que se formou nos últimos dias, um fla-flu bem desinformado. A gente sabe que tem sido muito difícil nos últimos dias entender e ter acesso a informações confiáveis do que tem acontecido na Venezuela, mas o propósito desse programa, também como é o propósito da reportagem de capa dessa edição que eu assino, é justamente tentar entender um pouco o que se passa na Venezuela. Para discutir esse tema aqui hoje, a gente tem um convidado aqui, o Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, que é uma espécie de guia de Maringoni para mim, né? Eu consultei bastante o Maringoni nos últimos dias. Aliás, sempre consulto o Maringoni nos assuntos da América Latina, e principalmente da Venezuela. Ele que é autor de um livro sobre o país, a Revolução Venezuelana, também é professor da UFABC, e acompanha com muita atenção e com muita isenção e profundidade os assuntos regionais, de outros assuntos do mundo também, mas basicamente, ou principalmente, os assuntos regionais. Maringoni, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem, muito obrigado, Sérgio. Boa tarde, Maurício, boa tarde, Fabiola. Vamos discutir esse cenário para lá de complexo, né? Para lá de complexo, Venezuela. Vou só desligar o celular aqui, que está até um minutinho só. Vai lá, enquanto o Maringoni desliga o celular, eu me aproveito para cumprimentar a Fabiola, o Maurício. Fabiola, Maurício. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Sérgio, Fabiola, Maringoni. Boa noite, pessoal. Maringoni, eu vou começar assim. Desde o domingo, quando se anunciou o resultado da vitória do Maduro, com ainda 80% dos votos apurados, depois tudo que vem acontecendo no país nos últimos dias, a oposição também dizendo que ganhou por 70%, protestos na rua, o Maduro também colocando a sua base na rua, uma certa repressão, e depois também a diplomação, quer dizer, tudo que aconteceu nessa semana. Tem se falado muito, insistido ao longo dessa semana, a ideia de que, para garantir a lisura e a transparência desse processo, seria desejável que o Conselho Eleitoral publicasse, então, as atas, os boletins eleitorais. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: é esse o ponto ainda? Ou seja, a essa altura, divulgar esses boletins eleitorais será suficiente para apaziguar a situação e permitir que se resolva essa questão, não de uma forma violenta, mas no campo da política e da justiça, para que se chegue a uma conclusão sobre realmente qual foi o resultado e qual é o resultado confiável da eleição venezuelana, para que o país continue e aí toque a vida normalmente? Ou esse cenário já é outro diante dos acontecimentos dos últimos dias e das últimas horas? Olha, Sérgio, nós começamos essa semana de uma maneira, e você tem razão, o cenário hoje, na quinta-feira, está muito mais deteriorado do que no domingo à noite ou na segunda pela manhã. Está muito mais porque o governo venezuelano não conseguiu responder a contento uma série de questionamentos, alguns deles honestos, corretos, bem feitos, vários muito interessados, eu digo o seguinte, de opositores, de Javier Milei, da extrema-direita mundial, que combinam uma desconfiança e um ataque para um desgaste pesado do governo Maduro. Eu só quero, antes, fazer uma pequena contextualização que tem duas grandes questões em foco ou permeiam essa disputa. Primeira é óbvia, a Venezuela está assentada nas maiores reservas globais de petróleo. Então, qualquer disputa na Venezuela não é uma disputa local, qualquer disputa é uma disputa potencializada no mercado global de energia, especialmente depois da guerra da Ucrânia, que a gente viu como isso se tornou um tema sensível. Em segundo, a Venezuela foi, historicamente, no último quarto de século,
uma espécie de ponta de lança daquela onda de governos progressistas da América Latina ou de centro-esquerda, desse o nome que se queira dar, mas é um conjunto de governos que tinha vindo para fazer transformações, não entregaram muito das transformações, mas houve, durante determinado período, uma prosperidade que atingiu as camadas populares na maioria deles. Isso muito porque a China se tornou um grande importador de commodities. Dito isso, essas eleições na Venezuela, quer dizer, com esses dois pontos, já era em si muito sensível. Mas ela se tornou mais sensível porque é aqui a primeira vez em que o poder bolivariano, de fato, estava em xeque. Estava em xeque, eu digo o seguinte, a oposição tinha viabilidade para derrotar o governo. E nisso acontece essa confusão toda das urnas, dos votos, e que coloca, primeiro, em xeque o governo Maduro, segundo, a justiça eleitoral, e terceiro, toda a institucionalidade construída nesses 25 anos. Por isso eu digo que o alcance que isso vai, essa bola de neve vai tornando, é muito grande. Não é só um desgaste momentâneo de um governo que pode se recuperar. Hoje, eu digo o seguinte, se aparecerem as atas, ótimo, pode-se tentar ver aí, quer dizer, vai se ver o que aconteceu com o processo eleitoral. Mas o governo Maduro, o processo político venezuelano, se expôs de uma maneira desnecessária a um desgaste e abriu um flanco, e aí sim, interessado à extrema-direita, ao governo dos Estados Unidos, que, embora esteja com posição equilibrada, a gente sabe o que foi o governo dos Estados Unidos nesses 25 anos. Para citar dois casos, a tentativa de golpe em 2002 e a fabricação de um presidente fantoche, que era o Juan Guaidó. Então, de fato, a situação se deteriorou muito. Só as atas não vão resolver o problema. Agora, deixa eu só falar uma coisinha, só para arrematar isso. Eu não acho que as atas sejam o problema central. O problema central é que o governo, num assotamento inexplicável, com 80% dos votos apurados, sem resultado oficial final, diploma Nicolás Maduro presidente da República. Ou seja, a disputa estava em andamento. A diferença entre as duas candidaturas foi o seguinte: você teve 10 milhões e 58 mil votantes. 10 milhões, são números redondos, vou falar só em números redondos. 10 milhões. Votaram 8 milhões. O Maduro teve 5 milhões e 150 mil e o opositor 4.445. Qual é a diferença de votos entre as duas chapas? 700 mil. Faltavam apurar 2 mil. Tudo podia acontecer nesses 2 mil votos. Por quê? Porque, como não foi apresentada nenhuma ata, eu não sei se esses 2 milhões, não é 2 mil, 2 milhões de votos são de estados onde o chavismo é mais forte ou de estados onde o chavismo é mais fraco. Eu não sei o que foi apurado, se foi em torno de Caracas, se foi no entorno, se foi em estados mais distantes. Então, a diplomação é que colocou essa tensão toda. O Lula, só para lembrar, foi eleito em 30 de outubro de 22, a diplomação saiu em 13 de dezembro, um mês e meio. O Maduro vai assumir o novo mandato só em 1º de janeiro do ano que vem. Ele tem 5 meses para ser diplomado. Por que foi diplomado no dia seguinte? Sem resultado. É isso que colocou o descrédito de uma maneira mais efetiva e não as atas em si. Porque todo mundo fica falando, ninguém pede ata para ninguém. É verdade. Você não pede ata por aí, você não sai pedindo ata. Mas diante de uma armadilha que o governo armou para si, as atas se tornaram fundamentais. Marigoni, a gente vê muito se falar em Maduro, né? Mas eu queria, né, já que você é um estudioso no assunto, que falasse um pouco quem é essa extrema-direita na Venezuela, quais os tentáculos que ela tem com a extrema-direita global, não só americana, mas de outras partes do mundo. Você falou da questão do petróleo, da potência, né, que a Venezuela se torna por conta do petróleo. Eu acho que tem relação também, né, com essas questões. Olha, eu vou tentar ser breve, porque isso demanda um estudo e tal, mas é o seguinte, por ser um país de monocultura, praticamente, quer dizer, a Venezuela tem um produto para vender ao mundo, que é petróleo. Toda a economia venezuelana, no último século, girou em torno do petróleo, o que fez com que todas as disputas políticas girassem em torno dele também, desse produto. E você tem uma burguesia, você não tem uma burguesia produtiva na Venezuela. Embora o nome seja imperfeito em termos sociológicos, eu não quero estar aqui, mas o que se chama lá, você tem uma burguesia rentista, que viveu sempre da renda petroleira, embora a PDVSA seja estatal.
na comercialização do petróleo, na confusão público-privado que houve desde que a companhia foi fundada em 1976, sempre houve isso. Então, você não tem um grande empresariado, nunca teve. Isso no golpe de 2002, eu tive lá várias vezes entrevistando esse empresariado, a Fedecâmaras, que é a Federação a CNI venezuelana, a Confederação Nacional da Indústria, é a Fedecâmaras, Federação das Câmaras de Comércio e Indústria venezuelanas. Os grandes empresários, eles são empresários do setor de serviço, mas de serviço assim, de uma locadora de automóveis, de fábrica de palito de dente, eu não estou brincando, são de sorveterias. O grande empresariado venezuelano investe nos Estados Unidos, quem tem dinheiro na Venezuela. Então, você não tem um empresariado local forte. O que isso quer dizer, esse empresariado rentista? É um empresariado que tem negócio nos Estados Unidos, que ganha algum dinheiro na Venezuela com importação. Você não tem. E por conta disso, esse empresariado vive da especulação, vive da renda petroleira, e é um empresariado que sempre foi muito pouco próximo, muito pouco aderente às regras democráticas. A Venezuela nunca enfrentou uma ditadura, como no Cone Sul nos anos 60, 80. Mas os governos democráticos venezuelanos eram governos de fachada. Você tinha assassinatos, prisões, de uma forma muito, muito grande. Quando o Chávez chega, essa classe dominante que vivia no Estado, bordejando o Estado nessa situação rentista, vai perdendo espaço. E eles vão para o golpe. Então, eles, em primeiro lugar, eles são golpistas, é uma oligarquia, é um regime oligarquia. Você não tem uma burguesia estrito sensu, você tem uma oligarquia que vivia da renda petroleira, perde a boquinha, vai para o golpe, em 2002. E vai perdendo espaço porque o chavismo se torna uma tendência realmente enraizada nas massas, pelo motivo de uma liderança, como chama, uma liderança pessoal excepcional, teve uma melhoria de vida por causa do boom das commodities, porque o Chávez pegou a renda petroleira na época desse boom das commodities, no boom do petróleo, investiu em programas populares, enfim, o Chávez era muito popular como o Lula aqui, como a Cristina Kirchner, se tornou de fato popular, tanto que não conseguiu se derrubar ele. O Maduro não tem essas características, mas o Maduro pegou uma fase muito pior, que foi a fase da queda dos preços do petróleo. Bom, essa direita que não consegue romper o chavismo, ela, na onda da extrema-direita, ela se articula com a extrema-direita mundial. Então, a Maria Corina Machado, que é filha de um dos homens mais ricos da Venezuela, que tem uma metalúrgica, mas tem negócio nos Estados Unidos, ela passa do golpe que ela apoia em 2002 para tentar... Ela cria, em 2004, uma organização chamada Súmate. Súmate não é de sumir, é Súmate de somar. Soma-te, alguma coisa do tipo. E essa Súmate recebe dinheiro dos Estados Unidos para fazer campanhas internas no referendo revogatório de 2004, que botou em xeque o governo do Chávez. Essa questão de receber não é um acelerado esquerdista aqui que está falando, não. Isso foi documentado. Ela recebe da National Endowment for Democracy, que é uma ONG americana, NED. Isso tem documentado, isso foi muito documentado. E daí ela começa a se articular, até porque a direita mundial começa a se articular com a extrema-direita, e culmina na Carta de Madrid. Isso está no Google. E o Vox convoca uma reunião em 2020, é a primeira grande reunião para organizar essa internacional de extrema-direita. E eles chamam os Bolsonaro aqui do Brasil, que estão lá, chamam o deputado, na época ascendente, Javier Milei, chamam o José Antônio Casti, candidato à extrema-direita no Chile, e várias personalidades da extrema-direita europeia. E firmam uma carta, cujos termos eu coloquei na matéria que eu fiz na Carta Capital da semana passada. Assim, é o rebotalho da Guerra Fria. Estamos aqui para combater o comunismo internacional, antifamília, anticostumes e tal, e essa carta é assinada por toda essa gente, mais a Maria Corina. Então, eu faço essa volta para não ficar acusando que ela é de extrema-direita. Não, eu estou tentando mostrar que realmente ela tem uma articulação com a extrema-direita global. Então, a candidatura não é uma candidatura democrática. Ponto. Isso não quer dizer que não tenha direito de concorrer. Tem direito total de concorrer. Vamos derrotar nas urnas a extrema-direita, que o Maduro derrote nas urnas, ou perca nas urnas, enfim. Mas é uma extrema-direita muito, muito perigosa, uma extrema-direita bolsonarista, mileísta,
e como outras tendências na Europa. Maringoni, há 20 anos, né, o governo Chávez gozava de grande prestígio assim, entre a esquerda mundial, né? Assim, da mesma forma que o governo Kirchner estava popular, você acabou de citar isso, popular na Argentina, o governo Lula muito popular aqui no Brasil, aquela onda de esquerda, sobretudo na América do Sul, essa situação mudou. Eu queria que você falasse para a gente como é que você analisa essa reação da comunidade internacional, né? Nós tivemos aí, por exemplo, a OEA, né, mais uma vez se colocando precipitadamente, né, ou ao menos assodadamente, né, para dizer que a eleição foi fraudada, né, sem muita base para falar isso, mas um posicionamento político. Tivemos alguns líderes, né, como Gabriel Boric, que está na moda agora, com uma posição mais incisiva. Nós temos, por exemplo, o governo de Colômbia, México e Brasil tentando assinar uma nota conjunta, são há 3 dias batendo cabeça para chegar a um consenso dessa nota e não consegue, que seria uma terceira via que nem reconhecesse de imediato a vitória do Maduro, mas também não dissesse que o fraude, quer dizer, está tudo muito complexo. Eu queria que você me falasse como é que você está vendo essa reação, sobretudo no campo da esquerda, em nível internacional. Olha, tem um desgaste evidente do Maduro, né? O que você chama de comunidade internacional, muita gente brinca assim, comunidade internacional são os Estados Unidos, o governo britânico, o governo francês, o alemão, o Japão, né? São poucos. Mas eu estou pensando agora, sem brincadeira, comunidade internacional mais ampliada, há reações distintas, né? Há essas que não podem ser levadas a sério, como do Milei, que no domingo à noite colocou lá Maduro ladrão, Maduro ditador, roubou as urnas, tal, que parece um moleque fazendo pichação, com todo respeito aos moleques, com todo respeito às pichações. Foi secundado pelo Boric. O Boric é uma figura que mereceria um estudo maior, porque o Boric é um liberal de esquerda, né? Ele não é ele é um neoliberalismo progressista, mas ele, por exemplo, Cuba, Venezuela, ele bate pesado, ele tem a política externa do Departamento de Estado, e eu não estou forçando a mão, você acompanha as votações na ONU. No começo de 2022, o Bolsonaro fez uma moção contra o Maduro na ONU e foi secundado, não o Bolsonaro, mas o representante do governo brasileiro na ONU, foi secundado pelo embaixador chileno na ONU. Era uma moção assinada pelos dois governos. Então, não é de se estranhar que o Boric tenha esse comportamento. Agora, é uma coisa que choca não só a direita, né, a direita mundial, mas cria uma confusão no chamado incerto, inexato campo progressista, que seriam governos como esse que você citou, Brasil, México e Colômbia, que cada um deles está com muito cuidado, e eu acho que o Brasil está tendo uma boa conduta nessa situação. Porque o Maduro está tornando muito difícil, uma carga muito pesada a ser defendida nas condições atuais. Por que ele está se tornando pesado? Porque na segunda-feira à tarde, logo depois da diplomação, você deve ter visto um vídeo que circulou pela internet, que é o general Padrinho Gomes, que é o ministro da Defesa, com 5 ou 6 militares, todo mundo camuflado, e dizendo que nós apoiamos o processo democrático contra o fascismo, e nós estamos com o presidente Maduro. Ali o exército venezuelano mostrou que é uma guarda pretoriana do Maduro. Não tem nada de instituição de Estado. Deram um passo quase caricato, né? Deu pronunciamento militar. Então, isso vai isolando internacionalmente, ainda mais militar na América Latina, fazendo juras à democracia. A gente sabe o que é. Nesse quadro confuso, a posição mais surpreendente é a posição dos Estados Unidos. É de extrema cautela. A posição do Blinken coloca em dúvida inicialmente, mas é uma dúvida muito leve, quer dizer, espero que o resultado eleitoral expresse a vontade do povo venezuelano. A Kamala faz uma... Desculpa, Maricone, só queria fazer só um adendo, porque eu estou acompanhando o noticiário internacional, e até por conta dos desdobramentos recentes, os Estados Unidos deu agora uma certa mudada de tom, saiu um porta-voz da Casa Branca há pouco, dizendo que, diante das provas irrefutáveis reunidas pela oposição, está claro que a oposição teve uma vitória esmagadora, que é também outro ponto que a gente quer discutir aqui depois, porque não parece possível que o chavismo, mesmo nas condições, tenha saído de 6 milhões de votos por eleição para 2 milhões. Não parece o caso também, mas vamos discutir depois.
Só queria dar essa informação, porque houve essa nova posição dos Estados Unidos agora hoje. Foi bom você falar, porque essa eu não tinha, saiu agora à tarde. Agora à tarde. Essa eu não vi, porque até então estava muito cautelosa. A posição da OEA é irresponsável. A votação da OEA, ainda bem que não foi aprovada. Porque, no meio de um quadro muito volátil, uma organização dos Estados americanos deveria colocar em torno de uma mesa de negociação com a autoridade, que, em tese, a OEA tem, abrir um debate, ou abrir uma controvérsia, uma mesa de controvérsia, alguma coisa do tipo. Não, primeiro o Luiz Almagro solta uma nota batendo. Luiz Almagro é o personagem que é secretário-geral da OEA, foi ministro das Relações Exteriores do Mujica, no Uruguai. Em 2019, quando houve aquela confusão na Bolívia, em que se acusou o Evo Morales de golpe, o Almagro, a OEA, tinha enviado uma equipe de observadores e afiançou, 15, 20 dias depois, que houve fraude nas eleições. Não é golpe, desculpa. Que houve fraude. E argumentava e tal, não sei o quê. Enfim, o golpe na Bolívia foi derrotado, teve eleições no ano seguinte, o Luiz Arce venceu, e em 2020 ainda, alguns auditores independentes, americanos e tal, dissecaram, fizeram uma espécie de autópsia no parecer da OEA, checando números, urnas, as tendências e tal, e provaram que aquilo é uma fraude, que o relatório da OEA é uma fraude. Então, de início, o relatório da OEA já não tem muita credibilidade, mas eles foram além, foram no Conselho Permanente da OEA para votar uma moção de desconfiança, uma moção contra a Venezuela. E aí eles esperavam ganhar de lavada, são 34 países membros, precisavam de 18 votos, ou seja, 50% mais um, tiveram 17. O Brasil e mais 10 países se abstiveram e houve 5 abstenções. A abstenção nesses grandes organismos multilaterais equivale a um voto contrário, porque o efeito é o mesmo. Eu me abstenho, eu derroto a posição, mas eu não fico com o ônus de ter me oposto, que muitas vezes você teria que dar explicação por que você se opôs e tal. Então, foi uma posição hábil do Brasil. Eu estou dizendo, a conduta brasileira, eu estou achando extremamente sensata. O Lula está tomando cuidado, foi um aliado histórico, se desgastou o ano passado, vocês se lembram, em maio, junho do ano passado, quando houve a reunião dos presidentes latino-americanos em Brasília, ele fez questão de receber o Maduro separadamente, antecipadamente, para reconduzir a Venezuela à comunidade aqui de estados de convivência, né, latino-americana. Então, o Lula botou a mão no fogo pelo Maduro. Marina, eu queria aproveitar. Desculpa, eu queria aproveitar. Primeiro, vou ler um comentário aqui do KR. Exigir ato é um precedente perigoso. Antissoberania, risco de criação de um departamento eleitoral na ONU, o que poria as riquezas dos países à mercê dos Estados Unidos ao elegerem seus lacaios nesse país. Mas tem uma pergunta do Marcelo Colagrande que justamente vai nessa direção da posição brasileira e pergunta se não era o momento do Brasil estar 100% aliado com os BRICS, porque nós não podemos ignorar o contexto global na parte do conflito generalizado. Eu aproveito também para acrescentar o segundo. Também sempre, nesse momento, se aproveita para tentar ali um certo desgaste também das posições brasileiras. Então, a gente tem muito grito interno, e a pergunta é a seguinte, eu concordo com você nesse ponto, mas primeiro, tem essa pergunta se o Brasil deveria ter se alinhado, mas eu concordo também com a ideia de que o Brasil, como na dimensão que tem, também não se pode guiar pela política interna, ou seja, o desgaste eventual, porque a direita, a mídia vai reclamar do Lula e, no momento, deve guiar as decisões brasileiras. Mas queria só levantar. Olha, eu acho que você pode tomar a posição que quiser, desde que ela tenha sustentação lógica. Eu não posso tomar uma posição com base na minha proximidade, minha simpatia, ou que eu tenha alguma afinidade ideológica com Maduro. Como um amigo meu falou, olha, o Lula devia falar para o Maduro, me ajuda a te ajudar. Porque o Lula tomar uma posição diante desse quadro de deterioração, em que não aparecem urnas, não aparecem as atas, não aparecem evidências. Essa questão do hacker é estranhíssimo. Não é porque não pode ter ataque de hacker, pode ter ataque de hacker, claro que pode,
Mas o sistema eleitoral brasileiro, as urnas, não estão na internet. Aliás, é uma coisa que ficou muito clara quando se levantou a lebre do golpe, que o Bolsonaro falava das urnas. Aí o TSE veio prontamente esclarecer. Nenhuma urna está conectada à internet, ela navega por uma rede própria, inexpugnável, justamente para impedir hacker. Então, como é que um hacker vai entrar, se é que o sistema é tão seguro quanto Maduro falava? Porque ele acusou o sistema brasileiro de não ser seguro. Não pode estar na internet, é um contrassenso. Então, como é que o Lula vai se apegar para ter uma posição firme? Para falar, olha, o ataque hacker é inexplicável até agora. Então, eles vão ter que dizer como é que funciona o sistema. Eles estão abrindo, percebe? Se alguém começar a querer saber como funciona o sistema eleitoral americano, eles vão dizer que é uma ingerência. Mas ele é quem está falando que houve um ataque hacker. Então, me suscita a pergunta, está conectado na internet? É isso? Isso é uma responsabilidade. Essa questão de ter a posição do BRICS é muito diferente a posição chinesa e a posição russa. Não é porque é tão longe, é porque a China tem interesses objetivos na Venezuela, está comprando quase todo o sistema de energia, tem interesse na PDVSA, a Rússia também vende fertilizantes para a Venezuela, mas a Rússia e a China estão no coração da disputa leste-oeste. Eles querem ter um peso maior na América Latina. E ter um aliado, o país das maiores reservas globais de petróleo, é um ativo como aliado. Se a Venezuela é um país secundário em termos de produção, em termos de PIB, de população, de mercado interno, ela não é secundária no mercado mundial da energia. O Brasil é vizinho da Venezuela. O governo Lula tem 1000 hesitações, 1000 vacilações, 1000 ambiguidades e tal, e eu acho que não valeria a pena o Lula, numa situação, o dólar subiu hoje, o mercado está pressionando o Banco Central porque não subiu os juros ontem, o governo está muito exposto a injunções internas, não valia a pena, e eu digo isso, e o Lula deve ter avaliado, e o Amorim também, entrar nessa seara mais. Sem entrar muito, ele está apanhando de A a Z, do Reinaldo Azevedo, a Globo News, passando por Pervaz e tal. Você vai falar, bom, são os de sempre. Sim, são os de sempre. Mas são 24 horas por dia. Por fim, eu acho que segue valendo uma frase que tem 200 anos e que é basilar nas relações internacionais, que é a frase do Talleyrand, que por 3 vezes foi ministro das Relações Exteriores, ou que valha, né? Na França, durante a Revolução Francesa e depois, em 1815, e foi primeiro-ministro por poucos meses. O Talleyrand, um dos políticos mais sagazes da virada do século XVIII para o XIX, dizia o seguinte: nações não têm amigos, têm interesses. Então, por mais próximo que o Lula seja do Maduro, vai ter que ver se interessa. Essa frase é a versão, em relações internacionais, em grande espectro, da frase popular amigos, amigos, negócio à parte. Então, precisa ver se é possível para o governo Lula, se interessa essa aliança para o Maduro. Eu acho que agora o Maduro é um aliado complicado, por mais solidário que eu seja com o processo político venezuelano. Eu não quero a extrema-direita, eu sei que a alternativa é ou o Maduro ou a extrema-direita. Eu não quero a extrema-direita, mas o Maduro precisa nos ajudar a ajudá-lo. Agora, Maringoni, tem esse ponto importante, quer dizer, que é esse apoio, das Forças Armadas, né? Muita gente fala que o governo venezuelano, na verdade, virou um governo policial militar por conta dessa influência. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: então, para a oposição, seduzir as Forças Armadas para derrubar o Maduro é uma impossibilidade. E eu pergunto assim, diante desse cenário, tendo esse fator Forças Armadas e forças de segurança ao lado do governo, onde é que isso vai parar, na sua opinião? Quer dizer, para onde é que está caminhando a situação da Venezuela nesse momento? Olha, as Forças Armadas venezuelanas se dividiram e parte delas tentou o golpe em 2002. A partir daí, o Chávez, nos meses e anos seguintes, foi extremamente cuidadoso nas promoções. Ele, militar, vindo desse meio, conhecia as injunções, os detalhes desse meio,
e foi desenhando um alto comando militar ao longo dessas décadas, dessas 2 décadas, ou até onde ele, em 2013, viveu, as forças militares chavistas. Não há dúvida. O governo está com as Forças Armadas. Não é o Maduro. Você tinha ali uma figura que era um anfíbio, que era o Chávez, que tinha um peso na política civil, na política, na política como ela é, na política institucional, e tinha um peso no Exército. Ele tentou um golpe em 92, mas era um herói das Forças Armadas. Ele botou a vida em risco. O Maduro não é esse personagem anfíbio. A figura das Forças Armadas é o Diosdado Cabello. Se não me engano, hoje ele continua como vice-presidente. Ele sempre foi uma figura muito próxima ao poder. Ele foi vice do Chávez no golpe de 2002, foi presidente da Assembleia Nacional, foi governador do estado de Aragua, se não me engano, e hoje é o fiador do governo nas Forças Armadas. Embora a gente não tenha na Venezuela algo que a gente tinha aqui no Brasil, que é um desvio de função dentro do governo tão grande, você não tinha um Pazuello na saúde, você tem um especialista em saúde, você tem um educador na educação, mas o peso das Forças Armadas é inegável no governo. E enquanto eles tiverem esse apoio, qualquer tentativa de derrubada extra-institucional do Maduro vai ser barra pesada, quer dizer, vai ser enfrentamento pesado, não vai ser... Então, hoje, se o Maduro... Eu fico pensando, o Maduro vai tentar uma saída desse tipo? Eu espero que não, porque aí ele se isola internacionalmente, não sei se sustenta o poder. A oposição vai tentar uma investida, uma provocação que vai dar margem, não a um governo militar, um governo, uma ditadura, mas a um endurecimento dentro das regras existentes. Você decreta estado de defesa, alguma coisa do tipo durante um tempo? Não sei. Internacionalmente será um desastre. E será um desastre não é para o Maduro, é para a esquerda continental e talvez para a esquerda mundial. A gente sabe o que foi a queda do leste europeu para a esquerda mundial. Claro que as proporções são muito menores hoje. A Venezuela não era a União Soviética, não eram seus satélites e tal. Mas você tem um peso, isso respinga no Brasil. O Chávez sempre foi parceiro do Brasil em várias iniciativas. O Lula se desgastou. Vocês lembram até hoje, o Lula é acusado de ter feito uma parceria irresponsável com o Chávez na refinaria de Abreu e Lima, que os venezuelanos pagaram até um ponto que ficaram sem dinheiro, quando o preço do petróleo caiu. Então, o Lula... Olha, eu tenho várias críticas ao Lula, você sabe, mas o Lula com o Chávez tem sido absolutamente companheiro. Agora é que está tendo esse afastamento. Por isso, eu acho que pedir que o Brasil tenha a mesma posição do BRICS é muito complicado, dadas as especificidades não só da economia brasileira, mas de como o governo Lula está estruturado, com um peso enorme da direita dentro dele. O Itamaraty está coalhado da direita bolsonarista, a gente sabe disso. Então, é muito difícil esse desprendimento, como na Rússia e como na China. Marigoni, eu queria te ouvir agora em relação ao desdobramento do resultado das eleições lá na Venezuela, né? A gente está vendo nas ruas muitos protestos, né? Panelaço, uma estátua do Chávez sendo destruída, enfim, pessoas mortas, feridas, presas. E aí, essa semana, em um dos discursos de Maduro, ele falou que tem o povo e os militares ao seu lado e que, se for preciso, fará uma revolução. Eu queria te ouvir se a gente pode assistir, em algum momento, uma guerra civil. Olha, isso assim, é aquele tipo de previsão que eu misturo assim, o analista do desejo. Eu não quero uma guerra civil, aí é um negócio, é um desastre para a América do Sul. Isso vai respingar. Então, eu sou tolhido um pouco na minha capacidade de análise nisso, né, por causa desse sentimento. Mas vamos ser frios. Pode degenerar se a direita vier com uma provocação muito pesada, porque o Chávez sempre falava uma aliança cívico-militar. O Chávez tinha outra frase que ele dizia: esta é uma revolução pacífica, porém armada. Ou seja, não brinquem com a gente. Pode ter algo que degenere numa violência muito grande, dado o nível de provocação também que a extrema-direita pode fazer. Gente que foi capaz de sequestrar reservas venezuelanas em Londres, foi capaz de invadir a embaixada venezuelana no tempo do Guaidó em Washington e dar para o Guaidó, deu essas reservas para o Guaidó. Sequestrou a Citgo, aquela refinaria, aquela companhia petroleira venezuelana nos Estados Unidos.
essa gente não é palavreado do Maduro, essa gente é capaz de ir para o enfrentamento. Agora, eles estão errados? Na lógica deles, não. Se eles foram roubados, não vão para o enfrentamento. Mas vai ter um endurecimento sério, porque eu duvido um pouco que o Maduro entregue o poder. Não acho que tem que entregar poder nenhum, mas o poder devia ser uma disputa democrática. O problema maior é o seguinte, é o que fazer para evitar isso. Essas atas vão aparecer. Segundo, existem as atas. Terceiro, qual é a posição que o governo brasileiro pode tomar? E aí, essa hesitação do Petro, do Obrador e do Lula é plenamente justificada. Ainda mais do Petro, que é uma figura que vem da guerrilha. O Petro não é o Lula, que vem do sindicalismo, ou o Obrador, que é um político tradicional, do centro-esquerda. Não, o Petro veio desse mundo num país extremamente violento. E talvez seja o mais cauteloso. Então, você me pede um prognóstico, eu te digo, eu não consigo fazer. Existe a possibilidade de degenerar em violência? Existe. Qual violência? Quando eu falo degenerar, ela é o caos. Eu não consigo prever qual a direção dessa violência. Mas é algo que está no horizonte, isso a gente tem que saber. Uma segunda questão que a sua pergunta enseja. Essa violência vai se internacionalizar, ou seja, o embate venezuelano vai fazer parte do enfrentamento global entre a disputa de poder Washington, Europa, OTAN versus eixo oriental, Rússia, Pequim, Pequim, Moscou, como a questão palestina está se tornando, como o mundo está se posicionando em torno disso. Se o apoio da China e da Rússia forem efetivos, quer dizer, se a Rússia e a China resolverem fornecer armamento para a Venezuela enfrentar uma invasão americana, não sei o quê, sim, pode se internacionalizar. Esse é o pior dos processos. Agora, vamos tentar evitar, né? Quer dizer, vai se fazer, mas isso está perfeitamente no horizonte e está no horizonte algo maior que a internacionalização da disputa. Por quê? Eu comecei essa entrevista falando que o fato das reservas petrolíferas venezuelanas serem as maiores do mundo, em si já coloca a Venezuela como objeto de cobiça global. Em si, já faz com que a disputa venezuelana vai muito além das suas fronteiras. Então, essa carta está colocada na mesa, Fabíola, lamentavelmente. Maringoni, eu falo para o pessoal aqui, estava brincando fora do ar, né, que o pessoal da redação brinca que eu sou meio Forrest Gump, né, que eu falo que já estive em vários lugares e conheço várias pessoas, mas o professor Maringoni esteve comigo na Venezuela em 2003, lembra, Maringoni? Fazia um ano exato da tentativa de golpe lá contra o Chávez, nós tivemos a oportunidade, nós iríamos rumar para o Fórum Social Pan-Amazônico, né, que foi na cidade chamada Ciudad Guyana, né, a cidade amazônica venezuelana, e nós passamos por Caracas antes, justamente nessa ocasião que fazia um ano exato da tentativa de golpe, nós fomos ao Palácio Miraflores, né, uma oportunidade que eu conheci, inclusive, pessoalmente, o Hugo Chávez lá, o Maringoni me apresentou, e nesse dia nós percebemos lá em Caracas havia uma multidão na rua, uma festa incrível, e eu lembro que a gente conversava na época sobre como o apoio popular que de fato tinha o Chávez, né? E depois de Caracas, rumamos para a Ciudad Guyana, no interior profundo, digamos assim, da Venezuela, e lá percebemos também que, de uma outra forma, esse apoio acontecia na medida que as missões, né, as missões do governo, estavam funcionando, né, na saúde, na educação. A gente percebia aquele povo sofrido lá do interior venezuelano, com apoio por conta disso. O que mudou de lá para cá? Hoje a gente percebe que não existe mais esse apoio. Quer dizer, além do setor da sociedade venezuelana, que evidentemente é mais à direita e cresceu nos últimos anos, percebe-se uma fratura nessa relação do chamado chavismo / madurismo com o povo. Você acha que isso aconteceu de fato? Qual a diferença hoje do Maduro para o que era o Chávez há 20 anos, quando nós estivemos lá? Bom, Maurício, boa lembrança você está falando, essa visita que a gente fez na cidade de Guaiana, onde estava a Sidora, a maior siderúrgica, que foi um fracasso, era a usina de Volta Redonda deles, né? Que não tinha mercado interno para a produção de aços planos que eles queriam. Mas o que mudou foi o seguinte, porque começavam ali os anos dourados do chavismo, né? Que eles chamavam de Revolução Bolivariana. Você tinha uma entrada de petrodólares imensa, com o preço subindo. O preço do petróleo, eu lembro ali, devia estar $60, $70. Em 2007, o petróleo venezuelano chegou a $130 o barril, que é um petróleo cru, pesado, de refino mais difícil. O petróleo leve, o Brent, chegou a 148, foi capa da Economist. Você tinha dinheiro sobrando, o Chávez tinha dinheiro sobrando. Então, Caracas virou nos anos seguintes, acho que a gente foi mais uma vez.
no Fórum de 2005, Fórum Social Mundial. Virou um canteiro de obras. O Caracas tem uma linha de metrô central construída pela Odebrecht. O Brasil se deu muito bem nessa época. Eles estavam construindo uma linha paralela, dada a demanda de passageiros que tinha essa linha central. Enfim, a cidade estava um brinco. Foi quando o Chaves conseguiu fazer um programa, a Grande Missão Vivendas, o estilo Minha Casa Minha Vida, que zerou o déficit habitacional. Eu voltei lá em 2019, você pergunta como é que está hoje, né? A última impressão é muito diferente, você lê sobre e você está lá. Uma coisa que sobrou era algo espantoso. Eles estavam no fundo do poço, mas não tinha gente na rua. Não tinha gente na rua, você ia nos apartamentos, eu visitei vários, você tinha aqueles apartamentos de 48 metros quadrados com 10, 12, 15 pessoas vivendo lá. Aí você conta para a classe média, eles falam aqui no Brasil, que horror! Vai em Cidade de Tiradentes, vai na Baixada Fluminense para ver o que é moradia popular. Então, eles zeraram. E zeraram outra coisa, a fome. O salário lá era muito baixo, o salário mínimo lá era $4. O Big Mac era $3. Você comprava um Big Mac, uma Coca-Cola, acabou o teu salário. E o regime sobrevivia com cesta básica, que isso tinha. O então ministro do Trabalho, em 2019, que é o Eduardo Pinhatti, que é um sindicalista, ele vinha muito aqui do Brasil, ficou meu amigo, ele falou, olha, cada dia é uma loucura, porque a gente pergunta, vai ter comida para todo mundo? Se não tiver comida, o governo acaba. Então, o governo passou a ser uma grande agência de abastecimento de gêneros de primeira necessidade. É muito precário, você não vive um país assim. Tanto é que a Venezuela tinha um altíssimo índice, eu não lembro agora, mas na época do boletim, de gente querendo sair do país. Isso acontece na Argentina, no Brasil, na América Central e tal, mas na Venezuela era grande. Fala-se hoje que 1/4 da população, 7 milhões de pessoas, saíram. Esses números não são confirmados por agências oficiais, é uma estimativa, né? Mas é bem possível que tenha sido, se não é 7 milhões, são 6 e tal, de todo modo, é algo brutal. Então, acabou aquele encanto. O governo Maduro, pelo próprio fato de ter a máquina do Estado na mão, consegue mobilizar muita gente. Eles fizeram comícios enormes nessa campanha. Agora, a oposição também fez. A oposição fez comícios grandes na campanha de 2013, logo depois da morte do Chaves, e fez agora. Agora, eles tem umas coisas de uso da máquina que são muito sérias, né? Eu escrevi essa matéria semana passada da Carta Capital, o dia da eleição, 28 de julho, era o dia em que o Chaves faria 70 anos, né? Além de tudo, Marigoni, eu acho que houve um adiantamento também da eleição para tentar pegar ainda um bom momento econômico. Uma eleição 5 meses antes da posse também, não tanto quanto antecipada, né? É bem possível isso, porque a Venezuela está vivendo, nos últimos 2 anos, um crescimento grande. O ano passado ela cresceu 4% e esse ano 5%. Isso não é número venezuelano, está no site do FMI. Lá no World Economic Outlook, que eles soltam 2 vezes por ano, em abril e setembro. Então, no último, dava essa projeção. É bem possível. Por quê? Porque a queda do PIB em 12 anos foi da ordem de 70%. Eu vi esses números, eu não acredito. Não é possível um país cair 70% e o país está em pé. E vários sites, não era só jornal, você vai no site, você 70%. No último ano da pandemia, 2021, foi 30% de queda do PIB. Então, você crescer 4%, não adianta você falar, crescemos 4%, assim como o Lula fala, eu deixei o governo crescendo 7,5% em 2010. Sim, mas em 2009 o PIB acho que foi, se não foi negativo, foi 0. Foi muito baixo. Você está recuperando um quadro que você perdeu. Então, você cresce aceleradamente. É ilusório esse número de falar, está crescendo 4%, o Brasil cresceu 3%. Não. Mas, Marigoni, deixa eu só... Assim, melhorou a vida. Isso falam que melhorou. Reformulando um pouco, insistindo em reformulando um pouco aqui a pergunta do Maurício, mas emendando, na verdade, na pergunta do Maurício, é o seguinte. O projeto do socialismo do século XXI, da Revolução Bolivariana, continua ou o governo Maduro é outra coisa muito diferente daquela ideia que fundou a chegada, ou que sustentou a chegada do Chaves ao poder? Olha, eu fiz 2 livros da Venezuela, em 2004 e em 2009. No 2004 eu estava entusiasmado, embora eu tenha tentado ser frio por bastante. No 2009 eu já estava vendo que tinha problemas. Nunca houve uma revolução, de fato, na Venezuela. O Chaves deu uma grande contribuição à política latino-americana, de verdade,
Ao recolocar, depois da queda da União Soviética, essas palavras político, não na academia, povo na rua, mas foi uma contribuição, uma disputa ideológica muito forte. Nunca houve revolução, mas houve um estado de bem-estar propiciado pela renda petroleira. Então, aumentou a sensação de bem-estar, salários, atendimento médico, saúde, educação e tal, sem que se mudasse fundamentalmente a estrutura do Estado. Aliás, isso enseja outra conversa, que é o legado desses 25 anos dos governos de centro-esquerda. Eles melhoraram a vida do povo sem mexer profundamente na estrutura de classes do Estado, na estrutura institucional e tal. Então, você não tem... nunca houve, mas ali existe uma sensação de prosperidade, de esperança maior. Eu vou te responder com uma certa dificuldade pelo seguinte, porque o que você está me fazendo é uma pergunta que envolve também a percepção que o venezuelano tem da situação. Em 2019 era de desesperança total. Hoje me dizem que existe um otimismo um pouco maior, que a vida melhorou, que a inflação caiu, que a inflação está menor que a Argentina, aí também não é grande, está mesmo a inflação argentina hoje, né? Os cafés, os restaurantes estão mais cheios, tem uma classe média, tem um pouco mais de investimento. Uma matéria que saiu na Folha de São Paulo no começo dessa semana me causou um espanto positivo. São empresários americanos, investidores, especuladores e tal, que investem na Venezuela, no petróleo e tal, e que estavam achando que era melhor manter o Maduro, porque uma troca de governo é sempre muito arriscada, gera uma turbulência na política que atinge o mundo dos negócios. Então, se o Maduro se comprometesse, se continuasse comprometido com não tocar nos negócios, eles apoiariam o Maduro. Eles apoiaram aqui o Bolsonaro, né, o Faria Lima. Então, algo semelhante aconteceu. Essa matéria não é muito profunda, mas é muito interessante, que dá conta dessa, não dos habitantes, do povo, mas de quem quer ganhar dinheiro com a Venezuela. Isso indica que existe alguma esperança econômica lá. Mas também não é tudo, porque a gente tem que estar no país, conversar com as pessoas, circular nos lugares, ir aos bairros, para ter uma percepção para além das estatísticas. Agora, o que me fala é que melhorou. Mas isso precisa checar lá. Bem, Marangoni, sei que você tem um compromisso, essa conversa aqui está ótima, a gente podia ficar aqui horas conversando, podia até ser uma espécie de discurso Chaves, assim, 5 horas, 6 horas de conversa, mas vai ficar para outra oportunidade. Eu agradeço bastante a sua participação aqui, você sabe que essa casa é sua, volte sempre e até a próxima. Fabíola, Maurício e Sérgio, é sempre uma alegria estar aqui, eu agradeço muitíssimo essa conversa, essa troca de informações, e acho que a gente tem sempre que olhar com espírito crítico, mesmo aqueles processos, eu digo por mim, que eu tenho simpatia, mas eu tenho que saber criticamente até onde a gente consegue chegar, até onde eles conseguem chegar também, nessa situação muito preocupante aqui na nossa vizinhança. Obrigado a quem está nos assistindo. Um abraço. Bem, a gente tem acompanhado também outros assuntos, tem toda essa situação em Israel, não vai ter muito tempo para falar no programa aqui, mas eu queria tocar em 2 assuntos. Primeiro, pedir ao Maurício e à Fabíola que contassem um pouco da reportagem deles dessa semana. Eu vou começar pela Fabíola. Obviamente, Fabíola, conta aí para o pessoal o que vem na edição, sem também entregar demais para o pessoal comprar a revista essa semana, que está com vários assuntos bem interessantes. Fabíola? Então, a minha matéria da semana é sobre... A gente começou a falar um pouco de eleição, né, da eleição municipal, e pegou um recorte do Nordeste. Então, a ideia da pauta é mostrar as prioridades do PT no Nordeste. O PT está com 5 capitais, né, disputando, 4 delas com chance de chegar ao segundo turno, né, e a que tem a melhor colocada é em Teresina, eu ia dizer Piauí. Em Teresina, né, o candidato do PT ele já está com mais de 50%, 51%, oscila de uma pesquisa para outra, tem chance até de ganhar no segundo turno. E o PT está disputando também em Fortaleza, ainda está na 4ª colocação, mas assim, com a pontuação muito próxima dos outros. E assim, como a eleição está começando agora, Fortaleza é uma capital importante para o PT, tem todo o peso do governo federal, do governo do Estado. Lula vai participar da campanha, então é uma capital que promete.
Natal também o PT está com candidato, e João Pessoa tem uma candidatura do PT também. Além disso, Aracaju, mas Aracaju tem pouca chance, né? Está lá atrás nas pesquisas. Então, são 5 capitais que o PT está lançando aqui no Nordeste. O Nordeste, que é uma região importante, né, para o PT. Então, o PT está realmente jogando peso para ver se faz o maior número de prefeitos possíveis, né, de uma forma geral, mas principalmente no Nordeste, que é onde ele tem uma base boa. Então, eu convido todo mundo para ler lá, eu trago os detalhes, os nomes dos candidatos, com quem eles estão concorrendo. Eu convido todo mundo a ler a matéria. Bem, a gente tem acompanhado também, aliás, acompanhado com muita preocupação os últimos dados sobre a Amazônia, não só a possibilidade de a gente ter uma seca maior do que foi a seca do ano passado, como também depois de um período de queda, nós temos, também tem sido verificado um aumento das queimadas na região, fora o avanço do crime organizado e tal. Independentemente disso, o Brasil tem feito um esforço para recuperar ou trazer de volta aqueles países que contribuíram para o Fundo da Amazônia, que haviam sido desprezados, menosprezados pelo governo Bolsonaro, que novamente preferia lá os garimpeiros e o crime organizado a um dinheiro limpo. Mas isso é uma tentativa de recuperar esse investimento, e essa reportagem dessa semana que o Maurício faz trata disso, não, Maurício? Queria também que você também explicasse um pouco o que você diz nessa matéria, e sem entregar demais. É isso, Sérgio. Eu convido todos a fazer essa leitura, porque a gente trata de um assunto que não vem sendo muito abordado, que é o que tem no Fundo Amazônia e outros fundos ambientais, né, em termos de recursos, e como isso está sendo ou não utilizado, né? Como o Sérgio falou, a Amazônia vive um momento complicado de novo, o período de estiagem começou com quase um mês de antecedência do que acontece historicamente, geralmente só no final de junho, começo de julho, dessa vez no meados de junho, os rios já começaram a baixar, os incêndios também, queimadas proliferam por vários setores do bioma amazônico, né? Inclusive, isso acabou não entrando na nossa matéria, mas coincidentemente no dia em que fechamos a revista, foi o recorde de um único dia de registro de foco de incêndio, foram 384, se não me falha a memória, focos de incêndio registrados pelo INPE nesse dia. Quer dizer, a Amazônia, de uma certa forma, ela enfrenta desprotegida, né, as intempéries das mudanças climáticas, quando o governo tem bastante dinheiro em caixa para poder empreender em projetos tanto de proteção da floresta como de desenvolvimento econômico sustentável, né, da região. A gente trata especificamente mais do Fundo da Amazônia nessa matéria, e o Fundo da Amazônia tem uma carteira hoje de 6,7 bilhões de reais, e aí convido todos a ler, tem que entrar em discussão sobre o governo que coloca o BNDES, que é o que gere todo esse processo, coloca que fosse rearrumada, para quem não sabe, completamente abandonado durante 4 anos. O governo Bolsonaro foi zero de doação para 4 anos consecutivos. O governo não retomou isso não acontece no último dia. Do outro lado, alguns setores da sociedade civil reclamam da morosidade, da forma como está sendo aplicado o dinheiro. A matéria entra nesse debate, eu convido todos a fazer essa leitura. Bem, eu agradeço quem nos acompanha até agora, e lembrar que podem continuar acompanhando o noticiário da revista no site de Carta Capital, tanto os desdobramentos no caso da Venezuela, como também o que está acontecendo agora no Oriente Médio, depois do assassinato do líder do Hamas e também do líder do Hezbollah, este assassinato no Irã. Quer dizer, a tensão voltou a um grau máximo no Oriente Médio, há um risco de novamente ter uma deflagração, um espraiamento desse conflito pela região. Também pode acompanhar nos próximos dias na revista. Eu agradeço, Fabiola, Maurício, como sempre, a honra de dividir esse programa com vocês. E, bem, assinem, compartilhem, ajudem como puderem Carta Capital. Carta Capital que esse mês completa 30 anos de vida. A gente quer estar aqui por mais 30, 60, 90. Eu, particularmente, tenho essa pretensão. Então, conto com vocês e até a próxima. Os 30 anos e lança um ciclo de debates essenciais para o futuro do Brasil. A segunda rodada deste evento acontece em Brasília, no dia 14 de agosto, reunindo líderes de destaque dos setores público e privado. Na pauta, 2 temas fundamentais: a integração nacional e sul-americana e os caminhos para uma transição energética justa e inclusiva. O
Você pode acompanhar tudo ao vivo e de graça no canal de Carta Capital no YouTube, nas nossas redes sociais e nos canais parceiros. E não perca a cobertura em tempo real dos debates no site da Carta. Para mais informações, visite cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.